Nos últimos dias, o INEP, que é o instituto responsável por elaborar a prova do Enem, liberou para todo mundo as cartilhas dos corretores da redação do Enem. Dá uma olhada na notícia aí. Eles liberaram para ajudar os estudantes a se preparar para a prova em meio a essa pandemia. Conhecer como o corretor vai avaliar o teu texto é fundamental para te poder adequar a tua redação e assim conseguir tirar uma boa nota. Pois nós estudamos este material e neste vídeo aqui eu te conto tudinho sobre como escrever uma redação nota 1000 no Enem 2020. Fica comigo que depois da vinheta tu vai saber tudinho. Turma, a primeira coisa que precisamos saber é que a redação do Enem é avaliada mediante 5 critérios, ou também chamadas de 5 competências. Cada competência vale até 200 pontos. Se somadas, elas chegam à nota máxima que cada candidato pode tirar, que é 1000. Também é legal a gente saber que a redação é corrigida por 2 corretores diferentes. E a nota final é a média da nota que cada um desses corretores concede. O INEP também sinaliza que, caso haja uma divergência de até 100 pontos ou mais de 100 pontos entre as notas dos 2 corretores, a redação é enviada para um terceiro corretor e aí, depois dos 3 corrigirem, é que sai a nota final. Tudo para que a tua nota corresponda exatamente aquilo que tu escreveu em teu texto. Vamos conhecer quais competências são essas? Coloca na tela. A primeira competência pede que o candidato demonstre domínio da modalidade formal da escrita da língua portuguesa. O que é isso, minha gente? Tu precisa escrever um texto sem erros ortográficos, sem erros sintáticos, erros de concordância, erros de ortografia, de pontuação, enfim, tu deve mostrar em teu texto que tu conhece a gramática, que tu conhece a língua do dicionário. A gente entende por modalidade formal da língua portuguesa esta língua aí, a língua do dicionário, a língua da gramática. E é por isso que em uma redação do Enem tu não pode usar gírias, abreviações, regionalismos ou até mesmo estrangeirismos, que são aquelas palavras de outro idioma incorporadas no nosso vocabulário, mas que ainda não foram dicionarizadas. Tome cuidado. Use palavras da língua portuguesa. Nesta competência, como em todas as outras, os corretores se valem de uma escala, como tu já está vendo aí, para poder dar a nota. Essa escala vai de 1 a 5. Então, tu vai ter 1 caso tu escreva um texto em que tu não domine a modalidade formal da língua portuguesa. E tu pode ter 5 e aí corresponder à nota máxima deste critério, que é 200, caso tu demonstre um excelente domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Então significa que para eu tirar 200 neste critério, eu não posso cometer nenhum errinho? Não necessariamente. O manual dos corretores explica isso. Explica que pode haver uma excepcionalidade ou um erro que não seja reincidente. O que é isso? Digamos que no começo do texto tu escreveu uma palavra certinha. E aí lá pelo meio do texto, no final do texto, tu repete essa palavra e escreve ela errada. Faltando um S, faltando um C, não sei. Significa que este é um erro que não é reincidente, ou seja, o INEP considera que tu sabe escrever a palavra corretamente, porque tu já escreveu ela no texto, mas tu cometeu um cochilo, um deslize ortográfico. Então, sim, tu pode vir a tirar 200. E como estudar para esta competência?
Infelizmente, não tem dica infalível, não tem receita de sucesso. A gente só conhece a língua portuguesa em sua modalidade formal quando a gente lê muito, quando a gente pratica a escrita formal muito. E isso não, infelizmente, não se consegue fazer em um curto período de tempo. A gente vai aprendendo sobre a formalidade da língua ao longo de toda a nossa formação. Por isso, a importância de sermos sempre leitores assíduos, leitores profícuos. O segundo critério é este que já está aparecendo aí. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento dentro do gênero textual proposto, que é o texto dissertativo argumentativo. Neste item, o Enem quer que tu demonstre que entendeu qual foi o tema proposto e que tu tenha repertório. Vamos lá. Parece simples mostrar que entendeu o tema proposto, né? Mas não é tão simples assim. Às vezes, o candidato, pensando em ser criativo, desdobra o tema proposto pelo Enem e escreve um texto com outros assuntos. Se tu fizer isso, tu estará tangenciando o tema. O Manual dos Corretores traz esse termo, tangenciamento. E fugindo do assunto principal, que deve ser o único assunto, aquele que o Enem está pedindo em sua proposta. Além disso, tu precisa escrever um texto dissertativo argumentativo. Não dá para escrever um artigo de opinião, uma narrativa, um poema ou uma receita de miojo, por exemplo. Este é um gênero textual bem definido, que possui as suas características próprias e não podemos fugir delas ou esquecer delas. Mas sobre isso a gente vai falar em outro vídeo. Mas basicamente, para vocês entenderem melhor, escrever uma redação do Enem significa que nós temos que ter uma tese sobre o problema levantado, porque a proposta da redação do Enem sempre vai trazer um problema social. A partir desta tese, a gente precisa se posicionar, ou seja, ter uma opinião a respeito deste problema e defender a nossa opinião com argumentos válidos e consistentes. Além disso, precisamos, ao final do texto, apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, possíveis soluções para amenizar o problema ou então acabar de vez com o problema. Este é um critério valioso, então tu precisa seguir estes passos. Como vocês estão vendo aí na matriz de referência, na escala, também não dá para copiar partes dos textos motivadores. Se tu já viu uma prova de redação do Enem, tu sabe que o tema proposto, ele sempre vem com textos motivadores, né? Textos para explicar um pouco sobre o assunto, são textos de gêneros textuais variados, geralmente é uma notícia com alguma charge, com alguma pesquisa, alguma estatística. Não dá para copiar. Se a gente copia partes desses textos, essa parte ela é anulada na hora da redação. E também não dá para escrever argumentos inconsistentes, né? Argumentos do senso comum, ou então argumentos que podem, porventura, estar presentes nos textos motivadores. É preciso mostrar que tu tem uma ampla visão de mundo, que tu consegue pensar fora da casinha, que os teus argumentos são consistentes e válidos e que eles não podem ser refutados. É legal também trazer para dentro do texto citações universais, aforismos, frases de filósofos que casem, obviamente, com o tema proposto. Se tu fizer isso e encaixar perfeitamente no teu texto, tu consegue garantir uns pontinhos extras nessa competência. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista talvez seja o critério mais exigente de todos. Vejamos.
Para bem selecionar os fatos, as informações, os argumentos em defesa do ponto de vista, tu deve escolher bem o que incluir no repertório dos textos motivadores e no teu repertório pessoal. Este repertório pessoal ele é construído ao longo de toda a tua formação. Se, porventura, tu já tenha lido alguma coisa do tema proposto, visto algum vídeo, assistido alguma reportagem, enfim, se tu conhece minimamente sobre o assunto, tu ganha uns pontinhos extras. Já para relacionar os teus argumentos, é necessário encadear as ideias de maneira progressiva e desenvolver previamente estes argumentos com base no teu ponto de vista. Ou seja, não basta apenas jogar o argumento no meio do texto do nada. Ele precisa estar casado, ele precisa estar linkado com todo o texto, com todas as informações que tu estás apresentando. A organização dos fatos, opiniões, diz respeito à hierarquia dos argumentos. Ou seja, quais argumentos são mais importantes, têm mais peso, e por isso eles devem ser apresentados primeiro, e quais irão complementar estes mais importantes. É necessário criar uma estratégia, pensar um projeto de texto na hora de elencar estes argumentos, para conseguir deixar o teu texto convincente e persuasivo. Também tu deve interpretar estes fatos, informações, contextualizando com o tema e também com o teu ponto de vista. Não dá para escrever alguma coisa no começo do texto e depois, pela metade, escrever algo que se oponha a aquilo. Dá uma olhadinha na escala de classificação de avaliação dessa competência. Para ir super bem, o teu texto precisa ter autoria. O Manual dos Corretores define a autoria como o resultado de uma boa organização e um bom desenvolvimento do teu texto. Ou seja, tu precisa ter um texto que tenha uma estratégia, um projeto estratégico e que este projeto seja cumprido. Por exemplo, não dá para deixar nada no ar, o texto precisa ficar redondinho. Aquilo que tu se proponha a escrever, a falar, essa proposta precisa ser cumprida. A competência 4 fala sobre demonstrar conhecimento sobre os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Neste critério, a coesão textual é o mais importante. O que é coesão textual? Por coesão textual entendemos a capacidade das partes do texto estarem bem interligadas, mais ou menos como se fosse uma costura. As partes, os parágrafos, as orações, os períodos, as frases, elas devem estar interligadas em sentido por mecanismos linguísticos, por palavrinhas, também chamamos de conectivos, essas palavrinhas que se ligam em sentido em uma parte do texto à outra parte. Que elementos são esses? Eles são sinônimos, advérbios, pronomes, conjunções, para evitar, por exemplo, a repetição de termos, mas também para se ligar em sentido à frase dita anteriormente. São palavras do tipo primeiramente, logo, pois, mas, contudo, porque, em decorrência, portanto, concluindo, enfim. Enfim, é importante conhecer os conectores ou conectivos, essas palavrinhas mágicas que enriquecem teu texto e deixam ele bem costurado. Não à toa, elas valem 200 pontos da nota final do Enem.
Se tu consegue articular muito bem as partes do teu texto e mostrar um amplo repertório dos elementos coesivos, muito provavelmente tu vai gabaritar este critério. O oposto disso, se as tuas frases ficam desconexas, se os teus parágrafos são soltos, é provável que tua nota neste critério seja bem baixinho. Elaborar proposta de intervenção ao problema abordado, respeitando os direitos humanos, é o quinto e último critério avaliativo da redação do Enem. Como eu já disse anteriormente, o Enem sempre propõe um problema social. E este é o cerne da redação do Enem. Fazer com que o estudante reflita sobre uma problemática da sociedade e se posicione assertivamente a respeito deste problema. É com esta proposta de intervenção que tu deve concluir o teu texto, porque não basta apenas opinar, argumentar, defender uma tese, é preciso intervir, é preciso pensar o que, enquanto sociedade, devemos ou podemos fazer para solucionar o problema levantado pela proposta de redação. A tua proposta de intervenção ou as tuas propostas precisam ter 5 elementos para elas ficarem bem completinhas. Tem uma dica ótima que eu vou passar agora para vocês, que é lembrar de 5 perguntinhas para conseguir elaborar a proposta. Acompanha comigo. A primeira pergunta é o quê? Ou seja, tu deve pensar o que deve ser feito para melhorar o problema. Por exemplo, o que deve ser feito? Deve ser criada uma lei. A próxima pergunta é quem? Quem deve executar a ação que tu está propondo? Neste nosso exemplo, a lei deve ser criada pelo Poder Legislativo. Terceira pergunta é como? De que modo ou de que maneira a ação que tu estás propondo deve ser executada? No nosso exemplo, a lei deve ser cumprida e fiscalizada pelo Poder Executivo. Próxima pergunta é onde? Quais serão os efeitos práticos dessa proposta? Até onde a tua proposta deve ir e pode ir? No caso do exemplo que estamos criando, essa lei deve valer para todo o território nacional, por exemplo. E a última pergunta que tu deve lembrar é por quê? Explicar de maneira muito bem direta por que a tal ação que tu estás propondo vai ajudar a reduzir o dano, vai ajudar a melhorar a problemática levantada. Então, uma lei criada pelo Congresso Nacional, executada pelo Executivo, que vai abranger todo o território nacional, ela vai ajudar a inibir uma prática que deve ficar no passado. E a segunda parte desta competência que fala sobre não ferir os direitos humanos, hein? Pois é, amiguinho, se tu reproduz falácias do tipo direitos humanos defende bandidos, ou então direitos humanos para humanos direitos, tu vai precisar estudar bastante para não correr o risco de zerar a tua redação do Enem, ou então de tirar uma nota bem ruim. Para a avaliação das redações, são considerados alguns princípios norteadores dos direitos humanos que fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou ler para vocês. É preciso respeitar a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade, a vivência e globalidade e a sustentabilidade socioambiental. Ou seja,
Tu não pode reproduzir discursos de ódio, tu não pode incitar a violência, tu não pode dizer que as pessoas devem pagar com a própria vida, que as pessoas devem morrer. Por mais que tu lá no fundo do teu coração tu acredite isso, mas isso fere os direitos humanos. Não pode incitar discursos preconceituosos, intolerantes. Precisa pensar uma maneira, uma proposta que seja humanizadora e não excludente. Para tirar nota máxima nesse critério, a tua proposta de intervenção precisa ser detalhada, bem desenvolvida e ligada à discussão feita ao longo de todo o texto. Se tu conseguir fazer isso, tu garante mais 200 pontinhos na tua nota final. Então, turma, este foi o nosso vídeo sobre a avaliação da redação do Enem, e ele é o primeiro de uma série que faremos também sobre o Enem. Para continuar conosco e para dar aquela forcinha ao canal, te inscreve, compartilha, divulga o link deste vídeo para os teus conhecidos e volta sempre aqui que sempre traremos novidades. Tchau, tchau!